Olá, eu sou Marcelo Pires, sou seu professor de artes, esse aqui é o Artificando e hoje iremos falar sobre a arte barroca. A arte barroca, ai Marcelo, o que foi a arte barroca? Então vamos falar sobre isso agora. Nesse vídeo vamos falar sobre a pintura, sobre a escultura, sobre algumas características do que foi a arte barroca. Mas antes vamos falar um pouco também sobre o contexto. Fechou? Então partiu! Partiu conhecer a arte barroca, as maravilhas da arte barroca. Sim, e quais são as características da arte barroca? Perfeito, precisamos entender o contexto histórico para chegarmos nas características. A arte barroca ela surgiu ali mais ou menos entre o século XVI até o século XVIII, né, com seu ápice no século XVII, né, tanto que a arte barroca é conhecida como a arte do século XVII. Mas a arte barroca é uma consequência da Reforma Protestante. Lembra que surgiu a Reforma Protestante, lá a briga entre Martim e Lutero, todas aquelas 90 e tantas questões que Lutero tinha com a Igreja Católica? Pois é, a Igreja Católica perde uma parte de seus fiéis, perde dinheiro, perde tanta coisa com essa reforma protestante, e aí eles vão pensar numa contra-reforma. E é aí, nessa contra-reforma, que vai surgir o movimento barroco. Movimento barroco que é esse movimento de tentada da Igreja Católica voltar ao ápice, voltar a todo aquele poder que ela tinha antes do Renascimento, lá na Idade Média. Perfeito, maravilha, lindo, bonito. Mas então para isso a gente precisa ver que uma das características da arte barroca é toda aquela exuberância, toda aquela arte exagerada, dramatizada, né? Tem até um pezinho ali dentro do teatro. Isso é maravilhoso, porque a gente vai ver em pinturas, esculturas, a arquitetura da época do período barroco, a gente vai ver exatamente o estilo, as suas pinturas, suas esculturas dramatizadas, exuberantes, cheias de detalhes, com características muito marcantes. Fechou? Vamos continuar falando sobre isso e agora vamos falar sobre as pinturas barrocas. E para falar das pinturas barrocas, nada melhor do que falarmos de Caravaggio, Rembrandt, Velázquez, Vermeer. Foram artistas absurdamente importantes do período barroco e foram esses artistas que levaram para as suas obras toda essa dramatização que a gente está falando, toda a exuberância que a gente fala, toda essa riqueza nos detalhes, né? E também alguns estilos, algumas técnicas como o chiaroscuro, que vem desde lá de Leonardo da Vinci, que é o claro e escuro, que, né, que vem com essa ideia de dar luz e sombra nas suas pinturas. É o Caravaggio, o Rembrandt, o Vermeer, eles vão trazer essas técnicas, essas características para as suas pinturas, né? Vemos Caravaggio com suas pinturas de Jesus, vemos Vermeer com suas pinturas de pessoas, de lugares, de paisagens, né? Vemos Rembrandt fazendo uma mistura entre a igreja, entre as pessoas, né, da Holanda, né? E temos vários, e temos o Velázquez com as suas meninas, né? Que é um vídeo, inclusive, que eu quero falar sobre esse quadro, um vídeo exclusivo para falar sobre o quadro As Meninas, que tem muita coisa. Tá? E na escultura nós temos, acho que um dos maiores artistas da Europa para mim, que é o Gian Lorenzo Bernini. Gian Lorenzo Bernini, que foi um artista que usou toda essa dramatização nas suas esculturas, que ele fazia com que as suas esculturas elas tivessem vida. A gente olha para aquele mármore, a gente vê realmente aquela escultura com sentimento, sentindo dor, tesão, êxtase, como diz Santa Teresa, né? A gente vê aquelas esculturas com movimento, apertado
inventando coisas, e isso é maravilhoso. Mas também, em contrapartida, vemos aqui no barroco brasileiro, vemos um dos maiores escultores brasileiros, que é o Aleijadinho, que traz todas essas características do barroco europeu, mas que a gente vê características muito marcantes do povo brasileiro. A gente vê esse Jesus com todo um traço dessa mestiçagem, dessa mistura de povos que a gente tem aqui no Brasil, né? As esculturas do Aleijadinho são um grande exemplo do barroco que foi aqui no Brasil, mas depois falaremos com mais tranquilidade sobre o barroco brasileiro. O barroco, ele teve uma importância muito forte para a história da arte, né? A gente vai ver o neoclassicismo depois, o rococó, movimentos como o realismo, o romantismo, tendo todo um reflexo, eles acontecendo graças a muita coisa que aconteceu no período barroco. O rococó, ele questionava o barroco, mas ao mesmo tempo ele estava ali, passeando por aquele discurso que o barroco tinha, mas ele acontece, claro, que numa resposta ao barroco, né? A gente vai conversar sobre todos esses movimentos, mas a existência do movimento barroco, ele é absurdamente importante para tudo que vai acontecer pós ele, né? Então é muito interessante a gente pensar no barroco como isso. Fechou? Eu espero ter falado muito pra vocês, que vocês tenham entendido o que eu queria dizer sobre o barroco. Tem muita coisa que a gente pode fazer. Pretendo daqui pra frente fazer alguns vídeos curtos e pontuais sobre pontos específicos do barroco para que possa tentar te ajudar. Eu espero que você tenha curtido. Se você curtiu, deixa seu like. Se não curtiu, deixa seu like também. E é isso. Bora comentar, comenta aqui embaixo, vamos conversar. A gente tem muita coisa ainda pra falar. Quero saber as suas dúvidas e quero saber o que você quer para os próximos vídeos, porque de repente eu posso fazer vídeos aqui trazendo coisas que vocês estão querendo. Fechou? Se inscreve aqui no canal e não esquece de marcar o sininho também para você saber quando vão chegar outros vídeos. Forte abraço para vocês e até o próximo.